Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. O que eu desejo para você é o que está escrito na palavra do nosso Deus, que diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É o que mais as pessoas estão precisando neste momento tão difícil. É de paz para o seu espírito. Encontramos pessoas com medo, apavoradas, tendo que lidar no dia a dia com esta pandemia, e muitos já perderam as suas vidas, parentes, amigos, conhecidos, e o medo tem tomado o coração de muita gente. Eu desejo que você tenha paz, que essa paz de Deus alcance o seu coração para você ficar tranquilo, sossegado, seguro. Deixa que a bênção de Deus alcance você, como está nesta passagem bíblica. A bênção chegando é saúde, é proteção. O que você precisa é da misericórdia de Deus. O que nós precisamos é da misericórdia de Deus nesse momento. Eis a razão porque nós precisamos buscar mais a Deus, orar para que o Senhor venha a nos guardar. Quando aconteceu lá no Egito o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre aquela nação, as Escrituras diz que no território de Gósen, onde se encontrava o povo de Deus, as pragas não chegaram. Então, que essa bondade de Deus, que a presença de Deus, por isso que diz, olha, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, para que tenhamos essa presença poderosa de Deus no nosso lar, na nossa família. Do nosso lado, precisamos buscar mais a Deus. Busque a proteção de Deus e você vai escapar. O momento é de nós exercermos a nossa fé em Deus para escapar do perigo que é permanente. O inimigo que caracteriza esse vírus, essa peste chinesa, esse mal que está atingindo a população de um modo geral, representa o perigo, o mal. E o inimigo está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer escapar? Na presença de Deus, bem juntinho de Deus, porque onde Deus está, o mal não prevalece. Sinta paz, sinta segurança, sinta a proteção do Todo-Poderoso aí com você e a sua
família. Vamos dar continuidade aos nossos comentários expositivos do Novo Testamento. Pessoas têm entrado em contato conosco afirmando e testemunhando que este é um trabalho muito proveitoso para que as pessoas possam conhecer o Evangelho de Cristo e serem renovados na presença do Espírito Santo de Deus. Através da mensagem evangelística, nós podemos chegar com uma luz no coração daquelas pessoas que precisam nascer de novo e o Evangelho resgatar essas pessoas que são preciosas do engano deste mundo cambaleante, a fim de viver na presença de Deus. Somente o poder transformador do Evangelho é que pode fazer o resgate de alguém que é prisioneiro do império das trevas. É perceptível que a dominação do diabo com os seus demônios na vida das pessoas, nesses dias, nestes anos, tem aumentado cada vez mais. Na época do Senhor Jesus, se viu vários exemplos de pessoas que se encontraram com Cristo e eram pessoas demoniadas. Hoje não é diferente. A quantidade de pessoas que têm sido influenciadas negativamente pelos demônios, não temos noção. Não se manifestam essas pessoas, como aconteceu na época do Senhor Jesus, porque falta homens verdadeiramente espirituais que exerçam dignamente o ministério da libertação. Mas essas pessoas que são dominadas pelo diabo com seus demônios manifestam essa possessão através de atitudes. Porque quem vive para Deus e com Cristo Jesus, as suas ações são para o bem, sempre voltadas para o que é correto, para o que é certo. Do outro lado, as pessoas que são dominadas, possessas pelos demônios, elas vivem para o mal. São dirigidas pela mentira, pelo engano, e estão sempre buscando fazer coisas erradas. E essas pessoas precisam do Evangelho para se libertarem. Quando nós fazemos um trabalho nessa envergadura, é porque temos a plena confiança do alcance que o Evangelho tem na vida das pessoas. Deixe o Evangelho entrar e dominar o seu coração e a sua vida vai mudar e mudar para melhor, porque Deus vai realmente reinar sobre o seu futuro, o seu destino.
O nosso comentário de hoje é Tito, capítulo 1, 3 versículos. O versículo 2, 3 e o versículo 16. Vamos comentar o versículo de número 2, repetindo, Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O apóstolo dos gentios, ensinando a seu amigo, companheiro de ministério, Tito, como exercer o ministério de evangelização, ele trazia à tona temas relevantes para que possamos levar avante às outras pessoas esta mesma mensagem. E o primeiro tema que Paulo aborda neste texto é a esperança de vida eterna. Em esperança da vida eterna. Por que esperança de vida eterna? O que significa esta esperança de vida eterna? Já na época em que o apóstolo escrevia essa sua carta a Tito, não diferente do tempo de hoje, as pessoas eram e são programadas desde a mais tenra idade, conforme o pragmatismo materialista, de que quando morrer, tudo acabou. Se essa teoria fosse verdadeira, então os ímpios chegariam à conclusão de que Deus seria injusto. Por quê? Porque muitas pessoas, e a grande maioria da humanidade, vive uma vida difícil, porque são pobres economicamente, porque têm dificuldades de saúde, muitos passam necessidades, outros vivem cheio de problemas familiares, enfim, são muitas as adversidades que alcançam a maioria das pessoas. Enquanto isso, outros, aparentemente, é o que se vê, não tem problemas nem dificuldades. Então, se a vida se resumisse somente a essa existência terrena, a conclusão que os ateus chegaria facilmente é que Deus seria injusto. Mas não. Existe uma lei da recompensa. Essa lei é a lei da colheita segundo a semeadura. Então, depende do que a pessoa faz. Depende do que ela toma como opção de vida. Quantos aqui vivem sofrendo durante toda a vida, mas tem essa esperança, a esperança de vida eterna, de salvação, que quando partir do planeta Terra, vai herdar uma vida feliz.
Por isso que se fala aqui em prometeu, promessa. Quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, desde o primeiro livro, passando por todos eles, do Velho Testamento, foram inúmeras as promessas que Deus fez desta salvação e vida eterna. Um exemplo que nós poderíamos citar já no começo do livro do Gênesis, quando a humanidade caiu no pecado por intermédio de Adão e Eva, foi quando Deus prometeu a redenção através do filho da mulher, ou a semente da mulher. Gênesis 3:15. Isso já apontava para um plano futuro. Você lê os Salmos, os profetas, você vai encontrar também inúmeras promessas de salvação e de vida eterna. E aí, quando você parte para o Novo Testamento, esse horizonte, essa revelação progressista, é uma coisa extraordinária. A quantidade de promessas feitas por Deus quanto a esta vida eterna. E eu me lembro que há muitos anos atrás, conversando com um conhecido lá em João Pessoa, no meu trabalho, aquele homem me fazia a seguinte pergunta: o que é a vida eterna? A Bíblia, ela dá as definições mais apropriadas. E nós aprendemos dentro do Evangelho que esta vida eterna é uma vida segura, uma vida de paz, de sossego, de tranquilidade. Nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele vai voltar, e aquele que for digno da salvação, que já partiu, ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados. Vamos receber um corpo incorruptível, ser revestido da imortalidade. A salvação e vida eterna é alguém partir deste mundo, seja através da morte biológica, a morte física, a morte clínica, ou através do arrebatamento da igreja, tendo esta esperança de vida eterna. É essa esperança que nos desponta um horizonte iluminado de que o Senhor Jesus, ele já fez por nós aquilo que era suficiente, ou que é suficiente para podermos justamente herdar esta salvação, esta vida eterna. Essa esperança se traduz por fé, por confiança de que a promessa ou as promessas de Deus de vida eterna e salvação, elas terão seu fiel cumprimento. Não é porque nós, seres humanos, fracos, falhos, merecemos, não. Mas é a promessa daquele que não pode mentir.
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. É a palavra de Deus. Não é que alguém possa comprar essa salvação e vida eterna. Não existe uma tabela de preço. Não é através de caridade, boas ações. Não, não é por isso. Não é mérito pessoal. A salvação não é meritocrática, porque alguém merece. Não. Nós vamos falar sobre isso. Como a parte de Cristo, a parte de Deus, já foi executada para que tenhamos essa esperança de vida eterna. Quando se fala sobre vida eterna, o que significa o outro lado? O que não é vida eterna? Na pregação do Evangelho, nós precisamos esclarecer isso para as pessoas, porque fomos chamados justamente para isso, esclarecer, ensinar o Evangelho de Cristo. Em esperança de vida eterna. O que não é vida eterna? O que não é salvação? É condenação. Quem vive por essa esperança de vida eterna é porque faz e executa a vontade de Deus. Quem não se enquadra no plano salvífico de Cristo Jesus vai herdar o quê? A condenação, a perdição eterna. O oposto da salvação e vida eterna é a segunda morte. É a separação eterna para todo sempre de Deus, do bem. Essa condenação, e não desejamos para ninguém, é viver eternamente, para todo sempre, no sofrimento. Alguém tem uma dor aqui no seu corpo? Não há como comparar qualquer dor aqui, dor física, às dores, o ranger de dentes que há de acontecer aonde as pessoas perdidas irão morar, o que o Novo Testamento chama de inferno, geenas eternas. Imagine morar dentro das labaredas de fogo. O Apocalipse mostra um rio, lavas de fogo. Nesse abismo de sofrimentos é onde os condenados irão morar, em esperança da vida eterna. O que Cristo fez, o que nós desejamos, é que as pessoas entendam esta mensagem e venham para o lado da salvação e da vida eterna. Quando se diz que Deus prometeu, basta você encontrar ou ler nas Sagradas Escrituras aquelas passagens do primeiro livro até o último, o livro do Apocalipse, em que Deus mostra o caminho, como o homem adquirir esta salvação. Eu digo sempre que neste processo executado por Cristo para a salvação, o homem entra com a sua
a fé que produz o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento que produz o novo nascimento, nascer de cima, ser transformado pelo poder do Espírito Santo mediante o Evangelho. Esse novo nascimento é o que a Bíblia chama de regeneração. E essa regeneração dá o direito, conforme o Evangelho, o homem deixar de ser apenas criatura de Deus e passar a ser filho de Deus. É o que está escrito no Evangelho. Evangelho de João, capítulo 1, você pode ler a partir do versículo 10 e 11. E o 12 também, que fala sobre como nascer pelo Espírito Santo através da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, todas as promessas desta salvação e vida eterna, feitas por Deus, serão cumpridas fielmente, porque Deus não mente. O Cristo mesmo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São fiéis e verdadeiras essas promessas de salvação e vida eterna. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus é organizado. Tudo que ele faz, ele já tem planejado. A história da humanidade, a história de Israel, a história da igreja foi efetivamente o cumprimento da agenda de Deus. Ele é o governante universal. Os cientistas sabem muito bem o quanto o universo, o grande universo, é organizado. Planetas, cometas, asteroides, tudo. De forma que esse projeto, o projeto da salvação, da vida eterna, desde a fundação do mundo, antes dos séculos, já estava no coração de Deus. E como foi que Deus pôs em ação este empreendimento na sua economia divina, para ter resultado positivo para todas as suas criaturas? Porque esta salvação e vida eterna está disponível para todos, rico, pobre, poderosos politicamente, economicamente, ou o cidadão mais comum da sociedade. Está disponível essa salvação. Foi executada através da obra perfeita, já realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta mensagem, eu fico emocionado quando eu encontro uma passagem bíblica como essa, iluminando a nossa alma, o nosso pensamento a respeito deste plano de Deus, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos fins. E no tempo certo, no momento exato da sua agenda, do cronograma das suas realizações, ele pôs em prática esse plano da salvação e da vida eterna, quando nos enviou o seu unigênito Filho, o Filho do seu amor, para resgatar. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar
os que estavam perdidos. A parte de Deus, a parte de Cristo, foi a redenção, a propiciação, a justificação. O sacrifício de Cristo nos dá o direito a essa vida eterna através da reconciliação. Cristo reconciliou-nos com Deus pela morte ali na cruz do Calvário, pela sua vida, pelo seu testemunho e pela sua ressurreição. Medite nesta mensagem, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu e executou, de fato, através do resgate perfeito, eficiente, já realizado por Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero mais uma vez solicitar a você que está visitando aqui o nosso canal no YouTube, Evangelista Francisco Amâncio, se inscreva e acompanhe o nosso trabalho. A você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais para que o Evangelho chegue a mais pessoas. Só tenho a agradecer a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.